Olá pessoal, estamos mais uma live nessa noite para engrandecer o nome de Jesus, exaltar o nome dele e falar do amor dele. O tema dessa noite é um tema muito controverso, um tema que vai mexer com muita gente, inclusive comigo. E o tema dessa noite é o homem tolo. O que é o homem tolo? O homem tolo é todo ele que faz tudo o contrário da palavra de Deus. O homem tolo é o contrário do homem sábio. Toda pessoa que não tem a sabedoria, toda pessoa que não acessa a sabedoria de Deus, ele é considerado um homem tolo diante de Deus e diante dos homens. A maioria dos homens que tem inteligência, tem faculdades, tem letras, tem tudo isso aí, e ele não tem a sabedoria. E é o dom gratuito de Deus. Só a sabedoria não vem de faculdade, não vem de estudo, não vem de ciência, não vem de suposta inteligência humana, e sim vem do céu. Então todo homem que se constitui inteligente e não acessa sabedoria, e não tem sabedoria, ele é considerado homem tolo. Vamos ver a fundo, assim como as pessoas falam, e é homem tolo. Homem tolo é um adjetivo e se refere a ele, indivíduo, e diz ou faz tolice, né? É uma pessoa tola. É um indivíduo e diz ou faz tolice, ou seja, e pratica asneiras, né? E não tem inteligência ou juízo, ou até tem inteligência, mas não tem juízo. E é ridículo, né? Se torna na posição de ridículo na maioria das situações. Ele é tão prepotente, ele é tão arrogante, ele é tão cheio de si, e ele se torna ridículo. E não tem razão no que fala. Isso é ser uma pessoa tola, à luz da mente e do homem comum, do homem mundano. Tolice, ser homem tolo é um adjetivo que se refere a indivíduo e diz ou faz tolice, ou seja, e pratica asneiras e não tem inteligência ou juízo. É simplesmente um ridículo e não tem razão no que fala. Fala por falar, mas não sabe o que está falando, então se torna uma pessoa ridícula. Uma pessoa tola, uma pessoa ridícula, no ditado popular. Isso é o que os homens falam. Vamos ver nessa noite o que Deus fala sobre o homem tolo. À luz da Bíblia, Deus me deu alguns versículos. Vamos passear um pouco na Bíblia Sagrada, em alguns livros, em alguns versículos da Bíblia Sagrada. Do livro de Gênesis, Apocalipse. Vamos ver o que Deus fala sobre o homem tolo. Tolice é tudo e rejeita a sabedoria de Deus. Tolice é tudo que o homem é fazer no seu braço, na sua vontade, no seu jeito, na sua arrogância, na sua prepotência, do jeito que ele acha que está certo. Só para você ter uma ideia, meus irmãos, o homem tolo, ele é tão prepotente, é tão arrogante, ele acha, ele tem razão em si próprio, ele tem verdade em si próprio, e ele pode fazer acontecer alguma coisa, sendo que nós somos meramente almas viventes, dependentes 100% do fôlego da vida. Se Deus não quiser que amanhã um de nós não amanheça vivo, ele não permite. E faz o homem tolo, e o homem idiota, o homem ridículo, se torna ridículo. Rejeitar a sabedoria de Deus, rejeitar a presença de Deus, rejeitar que Deus existe, é a ignorância, a soberba, o orgulho. E as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, que são misericórdias sem fim, estão na maioria das vezes, né, sendo cobertos por esses indivíduos, essas pessoas tolas, ignorantes e acham que sabem alguma coisa. Vamos ver o que Deus fala à luz da Bíblia. O que Deus fala sobre o homem tolo é o tema dessa live de hoje. Amém? Deus começa a falar no livro de Salmos. Salmos, capítulo 14, versículo 1. O que Deus fala: diz o tolo a seu coração: Deus não existe. Isso é o que o tolo fala, meus irmãos. E o Deus não existe. O tolo, ele é tão tolo, ele é tão cego, né? Eu digo, é o diabo, né? A força do mal e cega. A pessoa é tola, ele fala com toda convicção e Deus não existe.
Agora me fala, meus irmãos, quem é um ser humano, uma criatura para dizer que Deus não existe? A tolice transcende todo entendimento humano, tá cego, tá morto, né? A pessoa que fala que Deus não existe. Porque para onde você olhar, no giro de 360 graus, você vê o poder de Deus, você vê as maravilhas de Deus, você vê Deus operando. Aí o tolo diz no seu coração, Deus não existe. Olha que coisa absurda. Aí Deus continuou falando, corrompe-se e comete atos detestáveis. Porque o homem tolo, onde ele fala que Deus não existe, ele rejeita a luz, ele rejeita a sabedoria, ele rejeita o dom gratuito de Deus e acessa a sabedoria, acessa o próprio Deus. Então o que acontece com ele? Ele se torna uma pessoa detestável diante de Deus e diante dos homens. Então ele se torna um ridículo. Às vezes a maioria dessas pessoas, o que dá tristeza, às vezes são professores de faculdade, são políticos, são autoridades, são pessoas humanamente, pessoas importantes. Elas são super baita, mega tolas. Tudo eles falam da boca para fora é para destruir a si mesmo e destruir quem está ao redor. O eu ego dele, a soberba dele, o orgulho dele, o eu deles toma de conta. Então ele se torna uma pessoa tola e soberba. Então tudo ele fala é abaixo da tolice, porque ele não sabe o que fala. Deus continua falando, não há ninguém que faça o bem. E Deus está dizendo, quando o tolo fala no coração dele e Deus não existe, ele se corrompe, né? Ele se corrompe, se torna uma pessoa detestável, uma pessoa insuportável, né? E não tem como ele fazer o bem às pessoas, porque quando ele pensa estar fazendo o bem, ele começa a fazer o mal. Por quê? Porque a tolice dele controla ele. É igualmente o homem orgulhoso. O homem orgulhoso tem muito a ver com o homem tolo. O homem orgulhoso, ele perde dinheiro, ele perde família, ele perde amigo, ele perde tudo para poder sustentar o orgulho dele, sustentar o ego dele. O homem tolo é a mesma coisa. Ele vai até o fim, na luta, ele fala o que for. As tolices dele, uma tolice em cima da outra, usa às vezes mentira, usa às vezes coisas que não tem fatos reais para poder sustentar a tolice dele, para poder não ficar por baixo. Ele foi e disse, e a pessoa é sábio, precisa estar por cima. Porque a própria palavra de Deus fala, quando você estiver num ambiente e um tolo falar e for debater com você, cala sua boca, vira as costas e sai. Porque a própria palavra fala, onde você tem acesso à sabedoria, onde você acessa a sabedoria de Deus, onde você tem a sabedoria do Todo-Poderoso, e tem um tolo falando no ambiente, e você for debater com ele, você se torna mais tolo que ele. Então a pessoa entende a palavra de Deus, a pessoa que vive na palavra de Deus, a pessoa que conhece a palavra de Deus e discute um tolo, se torna mais tolo que ele. Então você tem que fazer, quando vê um tolo falando, você cala sua boca e deixa ele vomitar pela boca, né? Deixa ele vomitar pela boca, uma hora ele vai cansar, você fecha sua boca, vira as costas e sai. Não é obrigado você estar debatendo um tolo, que a própria palavra de Deus fala, o sábio é sábio, discute um tolo, ele se torna mais sábio ele se torna mais tolo do que o sábio. E ele fala ainda na palavra, nas escrituras sagradas, o tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio. Olha que coisa forte. O tolo, mesmo sendo tolo, quando ele fecha a boca, dependendo do ambiente que ele esteja, se passa por sábio, só porque ele fechou a boca. Porque o tolo, você só conhece a pessoa tola quando ela abre a boca. Então ela solta o veneno dela para fora, solta a tolice, a loucura, solta o ridículo dela para fora. Então você percebe que ela é um tolo. Então você nunca pode debater um tolo. Quando um tolo falar perto de você, você cala a boca, vira as costas e saia. Porque um tolo não se debate. Quando se debate um tolo, você entra na onda dele e se torna mais tolo que ele. Amém, meu irmão? Por isso que Deus fala em Salmo 14:1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Como uma pessoa dizer que Deus não existe? É uma tolice fora do comum, fora do entendimento humano. E está falando tipo de um ateu, né, de uma pessoa que não crê em Deus. Aí Deus fala, ele se corrompe e comete atos detestáveis. Em outras palavras falando, eles ficam vulneráveis na mão do inimigo.
é o inimigo das almas da gente, chamado Satanás, diabo, demônio, para fazer o que quiser na mente dele, para fazer uma bagunça através dos dardos inflamados. Então ele não sabe nem o que faz. E tem tanta convicção na tolice, ele debate com qualquer um para poder ganhar, para poder vencer. Como se a tolice dele fosse melhor do que qualquer coisa. Porque o tolo é tolo, ele não sabe, ele é tolo e ele se torna uma pessoa ridícula. Isso é o tolo. E não tem como ele fazer o bem a ninguém. Porque as palavras dele, que saem da boca dele, são tóxicas. São palavras de veneno. São palavras para alimentar o ego dele e para poder ter razão. E na maioria das vezes, meus irmãos, vocês sabem, e a pessoa quando é sábia, né, ela tem amor no coração. Então ela prefere abrir mão daquela situação para poder ter paz. Porque acima da sabedoria tem a paz, né? Se eu for para escolher hoje ter paz ou ter razão, eu escolho a paz. E para poder você ter a paz, você tem que negar a si mesmo e calar a boca. Mesmo tendo razão, mesmo tendo a verdade, você cala a boca. Principalmente quando um tolo fala. Então você tem que fechar sua boca. Você não debate com um tolo. O tolo não ficou para você debater. E tudo que o tolo procura é debate. É troca de palavras. Quanto mais você fala com o tolo, mais o tolo tem argumento. Porque o tolo é simplesmente tolo, idiota, ridículo. Amém? Deus continua falando através do homem mais sábio da terra, é Salomão, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbio de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Por que Deus fala o filho sábio dá alegria ao pai e o filho tolo dá tristeza à mãe? Simplesmente, meu irmão. E o pai está falando do Deus Pai do céu. O primeiro pai de referência nossa é o Pai do céu. Depois tem nós, pai carnal da terra. Então, quando você é sábio, você tem direcionamento do próprio Deus. A própria sabedoria só vem de Deus. Então, quando você acessa a sabedoria, é obediente à palavra, você se torna uma pessoa sábia. Então, com certeza, você vai alegrar o coração de Deus. Se você alegrar o coração de Deus, você vai alegrar o coração do Deus, vai alegrar o coração do Pai da terra. Quando você saiba, acessa a sabedoria, tem obediência à palavra de Deus. Quando você é tolo, você dá tristeza à mãe. Por que é o tolo dá tristeza à mãe? Como fala em Provérbios 10:1. Eu vou falar. Porque a própria palavra de Deus fala: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Na maioria das famílias, toda regra tem exceção, na maioria das famílias, os filhos, tanto mulher como homem, ficam mais com a mulher. Aonde edifica? Em casa. Então, a mulher edifica a casa, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Então, como a mulher tola destrói a casa, o filho tolo, junto com a mãe, e a maioria das vezes, o filho fica com a mãe, ele dá mais tristeza à mãe do que ao pai. Porque o filho tolo, na maioria das vezes das famílias, ele não consegue conviver com o pai, né? Ele não tem muito relacionamento com o pai. Porque o pai, na maioria das famílias, é mais durão, né? Ele é mais severo, né? Para poder botar lei dentro da casa, para poder ditar as regras na família. Então, quando o filho é tolo, ele não tem um relacionamento bom com o pai. Então, quem vai tolerar ele? A mãe. Então, quando ele é tolo, ele dá tristeza em a mãe. Ele fica mais com a mãe, ele fica mais em casa. Então, do mesmo jeito, a mulher tola, ela destrói a casa. O filho tolo dá tristeza à sua mãe. Do mesmo jeito, e o filho sábio anda com o pai e dá muita alegria ao pai. Primeiro o pai e o filho sábio dá alegria é o pai do céu. Porque o pai da terra é reflexo do pai do céu. Existe só um pai. É Deus Pai. Então o Pai da terra é simbologia do Pai do céu. Então, onde ele acessa a sabedoria do céu, ele dá alegria ao Pai da terra e ao Pai do céu. Do mesmo jeito que o filho ou a filha tola dá tristeza à sua mãe, porque passa a maioria do tempo na sua casa. Então dá tristeza à mãe. Amém, meus irmãos? Isso em Provérbios 10:1. Deus continuou falando sobre o homem tolo em Provérbios capítulo 13, versículo 16. Olha o que Deus fala.
todo homem prudente age com base no conhecimento. Por que Deus fala o homem prudente? Porque existe o homem imprudente. Traduzindo essa palavra, é um prudente, é um homem responsável. É um homem imprudente, um homem irresponsável. Ele não tem responsabilidade nem por ele, nem pela sua mulher, nem pelos seus filhos, não tem responsabilidade por nada. Isso é o homem imprudente. O homem prudente é o homem responsável e dá de conta dos seus afazeres como homem, como cidadão, como pai, como esposo, como irmão, como filho, em todas as esferas da sociedade. Isso é o homem prudente. É o que Deus está falando em Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Aí você pode me perguntar, mas esse conhecimento, aonde ele tem esse conhecimento? Aonde ele consegue esse conhecimento? Aonde ele aprende esse conhecimento? Meus irmãos, se eu estou lendo a palavra da Bíblia Sagrada, o conhecimento vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Então o homem prudente, ele só alcança a prudência quando ele acessa a sabedoria, ele acessa o conhecimento de Deus. Então, quando o homem é prudente, ele age com conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento dos princípios da Bíblia Sagrada. Aí continua falando na parte C do versículo, em Provérbios 13:16. Mas o tolo expõe a sua insensatez. Olha que coisa forte. E em toda palavra que Deus está me dando nessa noite, ele está falando do homem tolo e do homem sábio, do homem prudente e do homem imprudente, insensato. O que é o homem tolo e prudente, insensato? É o tolo e expõe a sua insensatez. Porque existe o tolo e ele fala pouco. Esse tolo que fala pouco, ele se passa até por sábio. E como eu falei anteriormente, o tolo é tolo, com a boca fechada. Aonde ele passa, você até acha que ele é um sábio, mesmo uma pessoa tola. Agora, quando ele abre a boca, ele se entrega. Meus irmãos, a gente só vai conhecer uma pessoa quando você conversa com ela. Quando você troca ideia com ela, quando você troca experiência, quando você bate um papo, fazer no ditado nordestino, quando você bate uma prosa com a pessoa, você vai entender e conhecer a pessoa. Se é uma pessoa inteligente, se é uma pessoa desprovida de inteligência, se é uma pessoa sábia, se é uma pessoa tola, né? Porque muitas pessoas, elas têm letra. O que é letra? Faculdades. Elas têm conhecimento humano, mas são pessoas super baita mega tolas, né? Porque ela não sabe ver o lado do outro, ela só pensa nelas. Ela não sabe ver no todo, ela só pensa no eu. Ela não sabe ser nós, ela só pensa no individualismo, só nelas. Porque a pessoa tola, na maioria das vezes, elas são individualistas, elas são egoístas, elas são prepotentes e às vezes até arrogantes e presunçosas. Por isso que fala, todo homem prudente age com base no conhecimento. O que é um prudente? O homem sabe, mas o tolo expõe a sua insensatez. Ou seja, quando o tolo chega no ambiente de outras pessoas, ele abre a boca, as palavras dele são tanta tolice, ele vomita tanta tolice, tanta coisas sem lógica, né, humana, passando o conhecimento ele acha que é muito proveitoso, porque só em concorda um tolo é outro tolo do lado dele. E o pior, meu irmão, fica muito difícil nos dias de hoje, e tem muitos ambientes que você passa, que você convive. Imagina só, você vai num lugar, tem 20, 30 tolos conversando com o outro, né? Aí chega um sábio no meio, começa a conversar, eles apagam o sábio. Por quê? Porque ele não tem acesso à sabedoria. Eles não respeitam a sabedoria, eles rejeitam a sabedoria. Eles são tolos. Então eles fazem tudo à base da ciência, da matemática. E a sabedoria não depende de matemática, a sabedoria não depende de números exatos. A sabedoria, pelo contrário, é o contrário disso aí. A sabedoria faz o que a ciência não faz. A sabedoria faz o que a matemática não faz. A sabedoria faz o que muitos religiosos, muitas pessoas que têm letra não conseguem fazer. Porque a sabedoria anda junto com a fé. E a fé é inexplicável. A fé atrai e contrai para o ser humano vitória, milagres, bênção. Como é que um tolo vai explicar o milagre?
Se o próprio sábio, se o próprio homem de fé não consegue explicar o milagre, imagina uma pessoa tola. Ele faz tudo à base da ciência, à base da matemática, à base dos números exatos. Não ele vai explicar. Então por isso Deus fala em Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Amém, meus irmãos? Deus continua falando sobre o homem tolo nessa noite. Em Provérbios 23:9, capítulo 23, versículo 9. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria. Foi o que eu falei agora anteriormente. Do e você fala. Deus está falando aí. O homem mais sábio está falando aí. Deus está falando através do homem mais sábio da terra, e é Salomão. Em Provérbios de Salomão, Provérbios 23, capítulo 23, versículo 9. Deus está falando assim: não vale a pena conversar com um tolo. Deus está orientando eu e você. Se você é sábio, se você teme a Deus, se você busca a sabedoria, você busca o conhecimento, se você teme a Deus, não converse com um tolo. Não discuta um tolo. Não tente entrar em contenda com um tolo. Porque o sábio entrando em contenda com um tolo se torna mais tolo e ele. E o sábio, por ser sábio, por acessar a sabedoria e estar nos braços do Senhor Jesus, andando com ele, você vai se ver um próprio Deus. Porque Deus não tem prazer no sábio discutindo, nem batendo boca com tolo. Onde o tolo falar, você cala a boca, sai do ambiente e deixa ele falando. Peça licença com educação e saia. Não adianta você querer debater, nem trocar palavras com um homem ou a mulher tola. É a própria palavra de Deus fala. A mulher sábia edifica, construir, levantar, exaltar, cuidar da família. Mas a mulher tola, ela destrói as próprias mãos. Meus irmãos, a maioria das tolices da gente sai da boca para fora. É por isso a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. No caso do homem, quando um tolo estiver falando, o sábio não pode falar. Ele tem que calar a boca, porque não tem como ter comunhão, não tem como ter entrosamento, não tem como ter concordância de um sábio e um tolo falando junto. Onde o tolo fala, o sábio tem que calar a boca. Porque onde vai debater um tolo? O tolo está nadando na sua tolice, a mente dele está alterizada com a tolice. Umas coisas infiltradas na mente dele. Onde você vai debater com isso? Só quem pode julgar ele é Deus. Só quem pode limpar a mente dele é Deus. Você não pode. Você tem que cuidar de você. Você tem que buscar por você. Porque para você que não sabe, para você que sabe, a salvação é individual. A fé é individual. E a fé é uma coisa individual. Tem uns e tem outros e não tem. Tem uns que tem mais fé, tem uns que tem pouca fé. E tem uns que não tem nenhuma fé. E na maioria das vezes, o próprio tolo, ele não tem fé. Ele se apega na matemática. Ele se apega na ciência. Ele se apega nos números. Ele se apega na tolice dele. Ele se apega e confia no braço dele. Né? Achando que o fogo ele respira, ele tem controle. Achando que o sol ilumina ele tem controle. Achando que o frio ou a chuva e desce do céu, ele tem controle. Achando que em para as ondas do mar e não passa daquele limite, foi ele ou a ciência que fez isso. Achando que esse ar puro e as árvores, né, solta para poder a gente respirar, é sobre a ciência. Tem a ver a ciência, tem nada a ver. Isso é uma tolice extraordinária. Isso é o tolo. O tolo fala coisas extraordinárias, coisas super tolas e não tem quem aguente. Então o sábio não suporta ver um tolo falando. Então quando o tolo falar, o sábio cala a boca, fica na sua, deixa ele falar. Deixa ele ser feliz. Se não aguentar, sai de perto, mas respeite. Porque quando o tolo fala e o sábio vai debater com ele, o próprio Deus vem contra o sábio. Porque Deus fala, não discuta com um tolo para poder você não se tornar mais tolo que ele. Por isso Deus fala, não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria. Agora me fala, meu irmão, fazendo uma pergunta aí para mim e para você. A sabedoria vem de Deus.
A sabedoria e transformou e transforma o hemisfério terra. Foi a sabedoria que Deus deu a um homem e criou o avião. Foi a sabedoria que Deus deu a outro homem e criou a lâmpada. Foi a sabedoria que Deus deu a outro homem e criou o computador. Foi a sabedoria que Deus deu a outro homem e criou a internet. É por isso que a gente está conectado aqui através de um Wi-Fi sem fio, no aparelho de celular. E foi outra sabedoria que Deus deu a outro homem para criar o celular, para criar o computador, a internet, para criar a televisão, para criar tudo isso que a gente vê, o avião, o helicóptero. Todas essas coisas foi feita através de uma sabedoria. Porque no começo da Terra, muitos anos atrás, há 100 anos atrás, não tinha TV. Foi criada a TV. Quem foi que deu a sabedoria na mente humana para criar a televisão, para criar o smartphone, para criar o computador? Foi Deus. Porque nada para Deus é novidade. A Bíblia fala, e no começo ele já fez tudo. Tudo está pronto, tudo está feito. Ele só dá a sabedoria para o homem, é a mais semelhança dele, acessar a sabedoria, né? E começar a fazer as coisas na terra para facilitar a vida do ser humano na terra. Assim como foi com a televisão, assim como foi com o controle remoto, assim como foi com o avião, assim como foi com a luz, assim como foi com a internet, assim como foi com o computador, o smartphone e todas as tecnologias que nós temos e ainda vamos ter. Tem muitas coisas para ser descobertas. Só Deus pode dar sabedoria para o homem descobrir. O homem descobre que debaixo da terra tem ouro, tem diamante, tem marfim, tem pedra preciosa. É Deus que dá sabedoria e mostra o lugar, porque tudo está na terra. Quem foi a terra? Foi Deus. Nós, inclusive, a nossa matéria veio da terra. Porque o primeiro homem da terra, chamado Adão, foi feito do pó. É por isso que a própria palavra de Deus fala: do pó vieste e do pó voltarás. E é esse corpo físico. Esse corpo físico e carrega dentro dele o espírito, é o fôlego da vida, e a alma. O espírito vai voltar para Deus e a alma vai ser julgada para ir ou para a luz ou para as trevas, para ir para o céu ou para o inferno. Então, se tudo vem da terra, quem foi que fez a terra? Deus. E quem é que dá sabedoria para o homem descobrindo as maravilhas e as riquezas e os ouro para facilitar a vida do homem? O próprio Deus. Aí você vai se encontra, conversa com um tolo e fala tudo contrário. Tudo contrário. Ele debate com o céu, ele debate com o começo da terra, ele debate com Deus, ele debate com você. Ele é o dono da razão. Não sei, eu não consigo entender a cabeça de um tolo. Eu respeito, eu oro, eu não consigo entender a cabeça do tolo. Porque o tolo é cheio de razão, só ele que sabe. Mas ele não sabe nada. Quando um dia Deus vir libertar ele saber ele é um tolo por completo, ele vai olhar para trás e vai ver um monte de anos e tempo ele perdeu na tolice. Só a tolice é assim, ele só é liberto da tolice e só passa a parar de desprezar a sabedoria, como está escrito em Provérbios 23:9, quando ele escuta a voz do Senhor. Onde ele passa a ser incrédulo, onde ele passa por um processo de libertação. Libertação da mente. Isso aí se chama metanoia. Mudança de mente. Onde ele passa por uma metanoia, pela mudança de mente, ele vai ver e as tolices ele fez durante um monte de tempo. Isso pode ser uma pessoa adolescente, uma pessoa adulta, pode ser uma pessoa de 50 anos, 40 anos, um senhor de idade, e age com muita tolice. Só que, na maioria das vezes, as pessoas acima de 50, 60 anos, elas são sábias. Por quê? Porque elas já erraram tanto, já foram tanto tolas, e o tempo de vida foi deixando elas sábias, foram moldando elas, até elas chegar a ter uma sabedoria de vida. Porque o próprio Deus foi forjando ela. Só que pode prestar atenção, hoje em dia, a faixa etária de 10 anos até 30, e a fase da adolescência e da juventude, são pessoas super tolas. São pessoas com muito conhecimento através da internet, através das mídias sociais. São pessoas tolas.
Se for botar uma coisa difícil mesmo para eles resolver, não consegue. Eles só sabem resolver o e é eletrônico, né? Só sabem resolver o e a internet responde para eles. Se a internet não responder, pronto, eles estão travados. Antigamente, meus irmãos, como muitas pessoas tá e muitas pessoas vão ver essa live, as pessoas, nossos antepassados, nossos bisavôs, nosso avô, até nosso pai, não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha notebook, não tinha Wi-Fi, não tinha internet. E eles viviam, resolviam, e as coisas eram mais em paz, mais unidas e mais tranquilas do que hoje. Hoje você tem tudo na mão, o smartphone na sua mão, por exemplo, você tem o mundo na mão. Mas você tem acesso a tanta informação, somente acesso a tanta informação, e você termina com a mente alterizada, aí na tolice. Ou seja, ninguém pode falar nada para você e você sabe de tudo. Mas o que você sabe é simplesmente, meramente, uma tolice e te comanda, te domina e muitas vezes até te destrói. E dependendo da tolice, a tolice afasta as pessoas. A tolice, né, desmantela as pessoas ao redor. A tolice deixa as pessoas desgostosas. Em não gosta de falar uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que sabe dar um conselho para a verdade, para a luz, para o caminho certo. Todo mundo, eu gosto de conversar com pessoas sábias, são pessoas velhas, acima de 60, 70, 80, 90 anos. Eu adoro conversar com as pessoas de idade. E essa juventude de hoje em dia não. Só gosto de conversar com as pessoas novinhas, da idade delas. Ou seja, é o tolo conversando com outro tolo. Um é tolo, o outro fala, não, deixa, eu sou mais tolo. E acha que tem inteligência, acha que sabe das coisas. São meramente largados, nadados na tolice deles. Por isso que Deus dá aqui um alerta em Provérbios 23, 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria. Isso principalmente se você for leitor da Bíblia, se você for cristão, se você buscar a Deus, se você tem fé em Deus. Não adianta conversar com um tolo. Onde você descobre um tolo? Conversando com ele. Conversa com um tolo, começa a falar dos antepassados, das coisas antes da internet, há 30 anos atrás, né? Começa a falar das coisas simples que nossos pais, nossos avós falavam, né? Começa a falar dessas coisas, você vai ver, tudo ele fala vai ser contra, vai ser contra os antepassados, vai ser contra as coisas anteriores. Tudo ele fala é a favor da mídia, é a favor da internet, é a favor da ciência de hoje. Não sabendo ele, e tudo foi feito pelos nossos antepassados. E não tinha, a maioria deles não tinha letra, não tinha estudo, não tinha iPhone, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, mas tinha sabedoria. Os antepassados, nossos avós, nossos bisavós, tinham muita sabedoria. Antigamente, um casal, né? Um casal de pessoa criava 8, 10, 15, às vezes 20 filhos, né? Hoje em dia, para você criar 1, 2, 3, é a maior dificuldade, porque eles querem mandar nos pais, eles não obedecem pai, não obedecem mãe, e eles ser inteligente, passar por cima de pai, passar por cima de mãe, querer tomar de conta da situação, tem um celular na mão e tem o Google para pesquisar. Para com isso, meu. Em vez de ficção, é filme da Netflix. Em vez de ficção, a vida não é uma ficção, a vida é real. A vida é real. Você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que pagar o preço, você tem que respeitar, você tem que aprender, você tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar as histórias das pessoas. Só que eu presto atenção e hoje os moleques de 8 anos até 20, até 25, até 30, né? Um pouquinho mais novo que eu, não querem respeitar nada. Eles que são os donos da verdade, né? Principalmente dos 10 aos 20, é a época da aborrecência. São tudo aborrecidos, são tudo dono de si, tudo dono da verdade. Mãe não pode falar, ele não obedece. Pai não fala, ele não obedece. O tio fala, eles até xingam, dependendo da família e da criação. E coisa ridícula
É uma tolice tão grande e é insuportável. É por isso a própria palavra de Deus fala: o homem tolo, ele é tão tolo, ele se torna ridículo. Como é que você pode ir contra as suas raízes? Em as suas raízes, da onde você veio, do seu sangue, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Como você pode ir contra? Ah, não, eu entendo da internet. E daí, antes de você entender da internet, antes da internet evoluir na Terra, quem te criou foi teu pai, foi tua mãe, foi tua avó, teu avô trocou tuas fraldas quando tu era pequeno. Aí não respeita. Achando que a internet, o YouTube, todas essas redes sociais, pode dar tudo, eles têm. Na maioria das vezes tem tanta informação, mas são tolos, não tem sabedoria de nada. Se soltar sozinho no mundo, vai passar fome, não tem nem como sobreviver. Aí depende dos antepassados, mas não sabe reconhecer por causa do ego, do orgulho, da presunção, da arrogância, do ódio altivo, da soberba. Tudo atrapalha, se torna uma pessoa tola, né? Ridículo e insuportável. Então a gente tem que vigiar quando for falar com essa adolescência da idade de 10 a 25 até 30 anos. A gente tem que saber conversar, porque ou você arruma um amigo ou um inimigo. Isso vai até seu próprio sangue, seu filho, sua filha, né? Porque eles são cheios da razão. Nada que você fala presta para eles. Só presta eles querem infiltrar em você. Sendo que você é o pai, sendo que você é o tio, sendo que você é a tia, sendo que você é a mãe, sendo que você é a avó. Eles não respeitam. São pessoas tolas. Como lidar com essas pessoas? Só pedindo a misericórdia do Todo-Poderoso e orando por esse povo. Amém, meu irmão? É por isso que Deus fala em Provérbio, como eu estava falando, 23:9. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria. Do e você fala. Ou seja, Deus está falando assim: se você vai conversar com um tolo e ele despreza a sabedoria, você vai falar o e com ele. Não tem o que falar, porque ele não vai querer escutar. Ele vai querer infiltrar a tolice dele dentro da sua mente. Continuando aí, meu irmão, em Eclesiastes, Deus está falando, a live de hoje, o tema hoje é tolo, o homem tolo, né? É o tema de hoje dessa live. Deus está falando sobre o tolo em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 4, 5. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Porque Deus fala em Eclesiastes 4, 5. O tolo cruza os braços e destrói a sua própria vida. Vou dizer por quê. Porque o tolo, quando ele é confrontado por uma pessoa superior de experiência, quando ele é confrontado, não é afrontado. Afrontado é falta de respeito. Eu estou dizendo confrontado. Confrontado em E, na sua tolice. Então, quando o tolo é confrontado, ele cruza os braços e destrói a sua própria vida. Por quê? Porque ele não quer fazer nada e não seja do ego dele. Ele não quer fazer nada e não seja da vontade dele. Se não está dentro da vontade dele, ele não quer fazer. Ele evita, faz um monte de coisa para não fazer. Isso pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser até jovem, até 30 anos. E assim que funciona. E se esse cidadão, e se essa cidadã, a de mulher, tiver um estudo, tiver uma faculdade, tiver um conhecimento humano, aí pronto. Aí a tolice é maior. Ele fala: não, eu tenho estudo, eu sou formado, você não é. Não, eu tenho isso, você não tem. Aí começa aquela regrinha de eu tenho e você não tem. Eu posso e você não pode. Como é, rapaz? Uma pessoa de 10 anos, de 15 anos, sei lá de quanto, vai querer saber da vida mais de eu pai, mais de eu a mãe, mais de eu a avó, mais de eu tio, e viu ele bebezinho, aí com ele no colo, cuidou dele até ele se transformar em gente, até ver ele andando, aprendendo a andar, segurando nas coisas. Essas pessoas viu, aí quando completa 10 anos, quando completa 12 anos, completa 15 anos, filho adulto dos 18 anos, aí é ser dono do nariz, é fazer as coisas só, aí eu sei, eu posso, aconteça, não depende de ninguém, e você tem que aceitar porque eu sou inteligente, eu sei, eu aconteço. É assim a juventude de hoje em dia. Hoje os conceitos de valores parece que foi jogado no lixo, né? O respeito aos mais velhos foi jogado no lixo.
Porque a tolice é tão grande na mente desse cidadão, tudo por conta de uma abençoada chamada internet. Por essa internet que você está me vendo e vai me ver nessa live depois, é uma maravilha, é uma bênção do Senhor, porque tudo vem de Deus. Mas as pessoas usam elas para o mal, para se corromper, para manipular a mente das pessoas, para mentir, para viver oscilando de 0 a 100. Elas não têm constância, elas querem fazer o que é. Porque a internet hoje, meu irmão, é um mundo sem fronteira, né? É um mundo sem dono. Tem muita coisa boa? Tem. Inclusive eu estou pregando a palavra da verdade. É uma coisa maravilhosa, é maná do céu. Mas a maioria das ceboseiras, das imundícias da internet é só para alterizar a mente. E qual o público foco para alterizar a mente? É o público dos 10 aos 25, 30 anos. Porque, querendo ou não, meu irmão, depois que você passa dos 30 até os 60, você já apanhou muito. Dos 10 aos 30, você passa a refletir mais, a analisar mais coisas. Você passa a acertar mais, a ver o ângulo da vida por outro lado. A maioria das pessoas depois dos 30 já estão casados. A maioria deles já tem filho para dar de conta, né? Então eles passam a refletir mais. Mas essa geração de 10 anos até os 30 anos, só Jesus na causa. Só Jesus para entrar na mente, fazer uma limpeza e abradar o coração. Para com isso, eles vão ter consciência das atitudes, às vezes, louca, tola, né? E fraca. E o pior, os adultos não podem falar nada, porque não tem razão. Fica amuado, né? Não gosta de nada e só quer fazer do jeito dele. Por isso, e Deus fala em Eclesiastes: esse povo tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Porque Deus fala e destrói a própria vida em Eclesiastes 4, 5. Porque onde você rejeita a sabedoria, onde você vai contra a sabedoria, onde você vai contra as suas raízes, onde você não respeita os antepassados, a história das pessoas, da onde você veio, você destrói a sua própria vida. Porque só para você entender, uma planta, uma árvore, se consegue ficar de pé, se arrancar as raízes dela e o sustento dela, não tem como. E a raiz minha e sua? Nossos pais, nossos avós e bisavós. Se nós não respeitamos, né, eles, se nós não valoriza, né, o que eles fizeram para nós, mesmo sem internet, mesmo sem estudo, mesmo sem formatura, mesmo sem letra, se nós não valorizar, nós estamos dizendo que nós somos uma árvore sustenta no ar e nós não tem raiz e nós veio do nada. Eu já escutei, meu irmão, a pessoa dizer que tem como fazer um prédio no ar. Eu já escutei de boca de pessoas dizer que tem como fazer um prédio no ar. Eu queria saber como é que começa um prédio de cima para baixo, porque na minha vida, eu vejo ao redor, eu estou perto de 40 anos, tudo começa de uma base, tudo começa de baixo. De família, começa do meu bisavô, passa para o meu avô, meu pai vem até mim e passa para o meu filho. Uma árvore é nascida uma semente dentro da terra, aí as raízes começam a nascer, a árvore começa a nascer, quanto ela cresce para cima, mas as raízes crescem para baixo, para sustentar ela. É assim que funciona. Se você planta uma lavoura, você planta a semente e nasce a árvore. Tudo começa de baixo para cima. Mas essa internet tem autorizado tanta mente do nosso jovem e eles acham que pode construir as coisas de cima para baixo. É muito filme de ficção, é muita mentira na internet, é muita mentira na mídia social, na televisão, na Netflix, muitas coisas. E eles se deixam levar por essa mentira e acham que a vida é assim. E a vida não é, a vida é sólida, a vida é verdadeira. A vida começa de baixo, você vai criando raiz, subindo degrau por degrau, fase por fase. Para com isso, com a ajuda do nosso antepassado, das pessoas que nos arrodeiam, isso é pai, mãe, irmão, amigo, colega, filho e tudo mais, você ir crescendo em sabedoria e em conhecimento. Mas a maioria dessas pessoas se diz tolo mesmo, rejeita a sabedoria, vira as costas para a sabedoria. Como eles vão subir o degrau? Fica difícil. Só um processo de libertação ou uma intervenção divina direto do céu para poder cuidar desse nosso jovem. É assim que funciona, eu entendo. Amém, meu irmão? Deus continua falando sobre o homem tolo.
É o tema dessa live de hoje, em Mateus, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 26. Olha o que Deus fala, em Mateus, Novo Testamento. Mas em ouve estas minhas palavras e a não as pratica, é como um homem sensato, e construiu a sua asa sobre a areia. O que é um homem sensato? Um homem tolo, e construiu sua asa na areia. A parábola da asa da areia, eu vou explicar para vocês. Mateus 7, 26. O homem que constrói a asa na areia, essa asa é a sua família, é os seus filhos, é o seu esposo, é a sua esposa, né? É a sua descendência. Onde ele constrói a asa na areia, quando vem os problemas, né? As adversidades, as tempestades da vida, essa asa, a tendência dela é ela cair, ela ruir, ela ir para o chão. Porque, meu irmão, uma asa feita na areia, ela não tem sustentabilidade. É igualmente uma árvore plantada, depois ela cria raiz ao redor dela, você vai lá e corta as raízes. Você corta as raízes no tronco, se você passar o motosserra, rapidinho ela vai cair. Eu que sustento uma árvore em pé, é raiz. Quanto ela tem raiz enfiada para dentro da terra, ela tem sustentabilidade. Aí aumenta a asa. Se uma asa ela é feita na areia, a areia ela vai ruir. Uma asa não se sustenta na areia. Eu vou dar um exemplo. Qual é essa parábola de uma asa sustentada na areia? Eu vou dizer. É um homem, um pai de família, um sacerdote, um líder de uma família, e é tolo. Né? E é tolo. Né? E age com tolice para reger sua esposa, para reger seus filhos e tudo mais. É uma dona de asa, uma dona do lar, uma senhora do lar, como a Bíblia fala. A mulher tola destrói sua asa com as próprias mãos. É uma senhora dentro de asa, uma mãe de família tola. Você saber lidar com o seu esposo, você saber lidar com os seus filhos, você saber lidar com as adversidades e as tribulações que todo mundo tem. Não existe família perfeita. Existe família que sabe resolver os problemas. Existe famílias sábias e busca a Deus, acessa a sabedoria, e Deus dá sabedoria para resolver as adversidades do dia a dia. No meio deles, no casal, no meio dos filhos e nas pessoas ao redor, e as pessoas no meio onde nós convivemos. Isso é sabedoria. Isso é a pessoa que rege a sua família com sabedoria. Mas a pessoa tola constrói a sua asa na areia. É probleminha, já espatifa a família, já todo mundo vai para um canto. Um fica amuado com raiva de um lado, outro fica com raiva do outro. E fica ela, né? Termina até em contenda. Tem muitos casal e entra até deixar o adultério entrar no meio, até em separação. É assim que acontece. Isso é uma asa firmada na areia. Não tem sustentabilidade. Quando vem a adversidade, quando vem o temporal, ela termina ruindo. Transforma em separação. Ou filho sai de casa, ou filho com raiva de pai, ou filha fica com raiva de mãe, ou marido separa de mulher, ou mulher separa de marido, ou a contenda fica dentro da casa, não tem paz nesse lar. Isso é uma asa firmada na areia. Por isso que Deus está falando assim, é uma asa firmada na rocha. Qual é a rocha? A rocha é Jesus, firmada na palavra, nos princípios bíblicos. Pode vir temporal, pode vir adversidade, pode vir falta de pão, pode vir falta de saúde, pode vir o que for. Não vai abalar essa casa. Esse vento, esse temporal vai bater nos 4 cantos do alicerce dessa casa. Só ela vai estar firmada, ela não vai se mover no lugar. Por quê? Porque está firmada na rocha. A gente não tem família para se desmantelar, para se desfazer por qualquer problema. Pelo contrário, se você for ver a primeira família do Novo Testamento, foi a família de Jesus, Maria, José e Jesus, onde o próprio o anjo Gabriel apareceu para Maria, uma donzela virgem, falou: Maria, Gabriel, eu venho trazer uma mensagem do Todo-Poderoso. Tu és bem adornada, tu és concebida, tu és santa, tu és a escolhida
para gerar o Filho do Todo-Poderoso Jesus. O Espírito Santo vai te encher da presença do Espírito Santo e você vai conceber um menino, um filho. Aí repara, ela estava para ser desposada com José, era noiva de José, só era donzela. Agora, como Maria vai explicar uma gravidez para José, humanamente falando? O que foi acontecer? O próprio Gabriel e falou e Maria ia engravidar de Jesus, era o Salvador, né? Apareceu para José e falou: José, Maria não é infiel não. Maria não é mulher sem futuro não. É o próprio Jesus e vai ser gerado o ventre dela e você vai cuidar do Salvador da terra. Então o anjo apareceu para Maria para poder engravidar ela e trazer Jesus na terra para a remissão dos pecados. Foi lá em José e falou que Maria era uma mulher honesta, era uma mulher donzela virgem. Ele estava engravidando Maria, era o Espírito Santo, porque Jesus não podia nascer do pecado. Tinha que nascer de uma mulher pura, santa, virgem, intocável de homem, né? Aí José entendeu. Agora trazendo essa família, que era firmada na rocha, né? Se fosse nos dias de hoje, já imaginou? O homem recebeu a notícia, a mulher dele está sendo grávida, sendo que ele não teve nem ato sexual com ela. Quer dizer o quê? Olha a contenda que ia acontecer. Mas Maria, a mulher temente a Deus, esperou o agir do Espírito Santo de Deus, esperou o agir de Deus através do anjo Gabriel e falar com José para explicar o que estava acontecendo com a Maria. Aí imaginou você tá uma mulher, você homem, uma mulher noiva, né? Noiva para desposar, a mulher donzela, virgem na casa dos pais dela. Daqui a pouco ela aparecer grávida, né? Você pergunta a ela, ela fala o quê? Não, é do Espírito Santo. Nossa, é o homem que vai entrar isso na cabeça do homem? Do Espírito Santo. Assim foi na época de Jesus. E essa família se informando, porque Maria estava desposada para casar com José, eles não discutiram, só esperaram o agir de Deus. Deus do jeito que falou, Maria falou com José. E assim Jesus foi gerado, e essa criança nasceu, e José criou como filho dele, né? Criou ele, ensinou a profissão de carpinteiro, e aos 30 anos ele começou o ministério. Aos 30 ele morreu na cruz por mim e por você. Mas mesmo no começo, quando ele estava namorando para poder casar, já teve a tribulação, a adversidade. O próprio Deus engravidou Maria para trazer Jesus na terra. Já imaginou se fossem uns casais de hoje em dia? Hoje em dia, por muito menos, as pessoas discutem, as pessoas se separam, as pessoas se odeiam, as pessoas se traem, as pessoas são infiel. Imagina na época de Jesus, com Maria e José. Então, meu irmão, eu venho dizer para você, você vem firmar na rocha, porque quando vir o temporal, não vai acabar a sua família. Quando vir a tempestade, não vai acabar a sua família. Quando vier o vendaval, não vai acabar a sua família. Firma a sua asa na rocha. Agora, como você pode firmar a sua asa, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus entes queridos na rocha? Quando você dá ouvido à sabedoria. Não seja tolo, não seja insensato, não seja inconstante, não seja insensível, seja uma pessoa sábia. Escuta a voz do Espírito Santo, acessa a sabedoria, porque o próprio Deus fala: eu dou a sabedoria de graça. Todo que vem a mim, eu derramarei sabedoria. Deus dá sabedoria de graça. Agora, como você vai acessar a sabedoria? Através de obediência à palavra e santidade. Deus não trabalha um vaso sujo. Você tem que ser santo, assim como santo eu sou. Você vai acessar a sabedoria e vai brindar sua asa e vai formar sua asa na rocha. Nada que possa acontecer, nem coronavírus, nem falta de comida, nem doença, nem fofoca, nada vai derrubar a tua casa, nada vai separar a tua união com teu esposo ou a tua esposa. Isso é uma casa na rocha. Agora, quando você não dá ouvido para a sabedoria e firma sua casa na areia, você se torna uma pessoa tola e o vendaval destrói a sua casa. Isso é a parábola da casa na areia e na rocha. Amém, meus irmãos? Para finalizar essa live, o outro versículo que Deus me deu foi no livro de Tito, no final da Bíblia. Tito, olha o que Deus fala em Tito. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Olha o que Deus está falando.
Houve tempo e nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Está falando de mim e de você. Se tem e ainda não conhece essa palavra das Escrituras Sagradas, receba essa palavra hoje. E se você conhece a palavra das Escrituras Sagradas, tenha a misericórdia do tolo. Acesse a sabedoria, busque mais sabedoria. E não se esqueça, e eu e você, um dia nós estávamos perdidos lá no mundo. Esse versículo está dizendo de Tito capítulo 3, versículo 3. Deus está dizendo, houve um tempo em que nós, eu e você, também éramos insensatos. Nós também já praticamos muita tolice, já fomos muito tolo, muito insensato e desobediente. Desobediente é a palavra de Deus, a Deus. Nós já fomos muito desobedientes. Eu já fui muito desobediente. Eu nasci no lar idólatra e me criei no lar idólatra. Eu cria em santo, eu cria em Papai Noel, em Chapeuzinho Vermelho, em boi da cara preta, em tudo que falava para mim eu acreditava. Eu aprendi assim na geração da minha família. Até eu tenho outro verdadeiro, um Cristo vivo, Jesus, e é o único que morreu na cruz por mim e por você, e ele começar a ministrar essa palavra de salvação, de libertação, e eu ser liberto. Mas eu já fui uma pessoa tola, insensata, idiota, né? Às vezes até ridícula. Então vamos ter mais misericórdia, vamos ter mais cuidado, mais paciência quando você for falar com um tolo. Onde ele começar a falar, não fica com raiva dele não. Ora por ele, né? Deixa ele falar. Abra sua boca e saia. Deixa ele falar. Uma hora ele vai encher a boca, saliva, vai parar de falar. Deixa ele falar à vontade. Por isso que Deus fala em uma exortação para mim e para você. Houve tempo e nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. O que é paixões e prazeres? É as concupiscências da carne. É o pecado a gente praticava. Às vezes não praticava de corpo, mas praticava no olhar, praticava da boca para fora, escutava fofoca. Porque, meus irmãos, para você que não sabe por onde vem o pecado? O pecado vem primeiro pelos olhos, a cobiça dos olhos. Depois da cobiça dos olhos, você escuta a fofoca, as coisas malignas. Depois você arquiteta, né, na cabeça. Depois você fala. Onde isso acontece, você suja o coração. Onde você suja o coração, é por isso que Deus fala: se for para tu guardar, guarda teu coração, porque é do coração que sai as fontes da vida. Se tu tem que guardar, guarda teu coração, porque é do coração que sai a fonte da vida. É no coração que Deus fala. É no coração que Deus te adianta, te apruma na palavra dele. Para com isso você não vir sair da verdade e praticar a tolice, aí na tolice. Onde estou falando aí, vivíamos na maldade e na inveja. Vamos ser sinceros, vamos rasgar aí a sinceridade, vamos ser francos. Quem foi e nunca teve inveja dos outros? Eu já tive. Pela honra, glória e louvor do Senhor Jesus, eu fui liberto. Mas eu já tive inveja de um vizinho meu, de um amigo meu, né? Tinha uma roupa, eu não tinha. Tinha um negócio, um carro, tinha um estudo, um negócio, eu não tinha. Eu já tive. Quem nunca teve inveja? Todo mundo teve inveja. Bendito seja, bem-aventurado o homem que foi liberto. Bem-aventurado o homem que foi liberto da inveja, da presunção, da arrogância, da avareza, do apego ao dinheiro, né? Da falta de perdão, da lascívia. Bem-aventurado o homem que foi liberto. Mas todo mundo já passou por esse processo, né? Ninguém nasceu santo, ninguém viveu santo, não. Hoje nós buscamos a santidade. Hoje nós negamos a nossa vontade para rejeitar as trevas e viver em luz, para rejeitar a tolice e viver a sabedoria, para rejeitar as trevas e viver em luz. Mas um dia nós já foi tolo. Um dia nós já tivemos paixões
e era contra Deus. Um dia nós já tivemos prazeres maliciosos, né? A gente não pode essa. Então, quando nós vemos uma pessoa que ainda não está servindo o reino de Deus da luz, ainda não se converteu à palavra, ainda está no processo, a gente tem a misericórdia, a gente ore mais por ela, a gente busca mais por essas almas. Porque, meus irmãos, foi diferente. Ele nunca me evangelizou, ele nunca me levou na igreja, ele nunca abriu a Bíblia para me falar quem era Deus. O meu acesso foi direto, eu fui como o apóstolo Paulo, né? Jesus apareceu no caminho de Damasco e falou: Paulo, Paulo, por que persegues-me? Por que persegue a minha igreja? Secou os olhos de Paulo, do apóstolo Paulo, né? E com 3 dias mandou Ananias ir lá orar por ele, restituiu a visão dele e se transformou no evangelista, no pregador da palavra, do jeito que foi o apóstolo Paulo. Do mesmo jeito foi eu. Ninguém nunca me levou para a igreja, ninguém nunca falou desse Deus para mim, ninguém nunca pregou a palavra. Deus tocou no meu coração, comecei a entrar nas igrejas, me convertia e estou ministrando a palavra da verdade, né? Todo dia lutando para viver essa verdade, direcionando a pessoa e fazendo a obra conforme o Espírito Santo me direciona e me autoriza e faço, porque nada eu faço por mim, porque se fosse hoje para eu escolher, eu fugia do chamado, porque ninguém escolhe Deus, é Deus que escolhe a mim e escolhe a você, para fazer a obra do Espírito Santo, para proclamar as boas novas, para socorrer as almas que estão em treva, para poder arrancar as almas da mão de Satanás, as pessoas tolas, as pessoas avarentas, as pessoas que não liberam perdão, as pessoas ladronas, as pessoas mentirosas, as pessoas adúlteras, as pessoas falsas, as pessoas que vêm por tudo isso. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer pegar a sua mão e ir lá ministrar a palavra do jeito que eu estou ministrando para você. Para quem está vendo essa live agora, para quem vai ver depois no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias aí de internet, a gente coloca a pregação, amém? Finalizando aqui, para não finalizar essa live. Então Deus falou em Tito, capítulo 3:3. Houve tempo e nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Meu irmão, quem foi que não odiou o seu próximo aqui? Se alguém mandar uma mensagem e dizer que não odiou o seu próximo, não teve problema com o seu próximo, né? Eu vou dizer, pode pegar a mim e subir direto para o céu. É raro, todo mundo teve problema com o seu próximo, todo mundo teve problema com um irmão, um vizinho, um patrão, um funcionário, né? Um marido, um esposo, todo mundo teve um problema. Então, meu irmão, e fica essa palavra no coração de vocês, e você venha buscar a sabedoria, para você não cair na tolice, porque a palavra de Deus fala, e ao redor da gente, Salmo 34:7, está os anjos do Senhor, ampado, protegendo a gente, amando o próprio Deus. Mas ao redor da gente, depois dos anjos, está os demônios, rugindo e bramando como leão, procurando uma brecha para nos tragar, nos destruir. Como é que Satanás e seus demônios nos destrói? Através de você procurar tolice, através da mentira, através da avareza, apego ao dinheiro, né? Através da mentira, através da soberba, através das concupiscências da carne, através do pecado, através do adultério, através da prepotência, da arrogância, do sentimento de querer ser mais que os outros, né? Então, a palavra da verdade fala: buscar Deus meter todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não buscar a Deus meter todas as coisas, não tem como você acessar a sabedoria. Se você não acessar a sabedoria para se transformar numa mulher sábia, num homem sábio, você vai cair na tolice. Se você cair na tolice, você vai sofrer e vai botar outras pessoas para sofrer junto com você. E se você acessar a sabedoria, essa sabedoria se impregnar em você, entrar dentro de você, Deus vai usar a sabedoria e você buscou, que está dentro de você, para poder tirar a pessoa da tolice, da ignorância, da soberba, do engano, da mentira, da blasfêmia, né? da ridicularidade.
Amém, meu irmão? Eu sou cresça ou diminua, eu sou apareça ou desapareça. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada para Deus. Hoje, agora e para sempre. Deus abençoe a família de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.